Olá, como estamos? Tudo bem com vocês? Hoje nós conversaremos a respeito de alguns conceitos necessários para que estejamos na mesma página quando as coisas que eu vier a falar no futuro se encaixem, né? São alguns pontos que eu farei algumas ligações e para que essas ligações sejam bem feitas e compreendidas por você, eu preciso passar alguns conceitos básicos, entende? Vamos começar com o conceito do Edward Bernays. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é considerado o pai da propaganda. Ele rodou uma das principais campanhas de marketing já vistas na humanidade, que acabou criando uma falsa crença nas pessoas, que até hoje é reproduzida diariamente, dia após dia, por pessoas que talvez não entendam o poder que tem uma mentira, um poder que tem você contratar pessoas com certa autoridade no mercado para disseminarem uma ideia, mesmo que essa ideia seja falsa, simplesmente pelo fato das pessoas terem esse símbolo nessas pessoas as quais disseminaram essa ideia. Então aqui agora para ficar um pouquinho mais claro o que eu pretendo expressar nesse vídeo, eu vou pedir para que você esteja aberto a quebrar alguns conceitos que você já tem, algumas barreiras, alguns preconceitos que você já tem, porque se você vier fechado a esse debate, fechado a uma ideia nova, por que você vai me ouvir? Né? A última coisa que eu quero é gente que não entende que eu não ia vir meter a cara aqui gratuitamente por algo que eu não acreditasse, por algo que eu não tenha pesquisado, apesar de muitas pessoas fazerem isso diariamente. Eu não sou uma dessas muitas pessoas, eu tenho meus motivos, minhas razões e minhas crenças, né? E acredito que para a gente ter uma boa convivência, alguns pequenos conceitos que eu passarei serão muito importantes para você. Primeiro conceito é o conceito de propaganda, criado por Edward Bernays. Eu vou tentar resumi-lo aqui com um simples exemplo. Você acreditaria que Pelé foi o maior jogador do mundo, fez mais de 1000 gols, se esses 1000 gols não tivessem testemunhas, se esses 1000 gols não tivessem gravações, se a gente não tivesse uma contagem oficial dos 1000 gols? Talvez não. A mesma coisa acontece quando as pessoas desacreditam na vinda de Cristo, da sua ressurreição. Por conta da época ser um tempo remoto aí na história, as formas de registrar eram muito diferentes das atuais, né? As pessoas não podiam simplesmente pegar um celular e fazer uma gravação. Para isso, foram necessários registros escritos, históricos dessas pessoas, das testemunhas oculares que estiveram ao redor de Jesus Cristo enquanto ele estava por aqui. Beleza. É muito mais difícil acreditar. É muito mais difícil convencer outras pessoas de que Jesus Cristo estava aqui simplesmente porque as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. Elas precisam não somente ver, elas precisam se sentir parte daquilo, se ver ali naquela cena, entende? E muitas vezes com a gente mostrando provas, mostrando vídeo de alguma coisa, de alguma cena, as pessoas simplesmente duvidam do que os olhos delas estão mostrando para elas. As pessoas não acreditam, às vezes, até mesmo nos próprios olhos. Eu vejo diariamente vídeos de pessoas mostrando seus políticos queridos contando mentiras e tudo mais, com provas em vídeo. E muitas das vezes as pessoas não acreditam no que os olhos delas estão mostrando para elas. Isso é o quanto as crenças estão enraizadas, o quanto as pessoas
levam por verdade uma ideia, um ideal, quanto elas idealizam. É a mesma coisa que aquele corno, você chega pra ele e mostra vídeo da mulher dele sentando em outro cara e ele não acredita. Porque talvez desacreditar, ou talvez acreditar, né, no fato apresentado, dê um nó, seja algo muito complicado para a pessoa prefere a mentira do que aceitar a realidade que muitas vezes machuca. A realidade muitas vezes machuca e muita gente não consegue aceitá-la. Então, sem mais delongas, eu irei mostrar eu vou falar aqui para vocês um dos exemplos mais absurdos da propaganda já existente. Edward Bernays foi contratado por uma empresa responsável principalmente pela venda de bacon nos anos 20, tá? 1920 por aí. E aí, para aumentar a venda de bacon, eles não conseguiam simplesmente falar para a pessoa, olha, coma bacon. Eles não conseguiam. E para que essa ideia fosse aceita, eles não chegaram e fizeram uma propaganda, compre bacon, consuma bacon. Eles foram as autoridades da época, que eram os médicos, os nutrólogos, nutricionistas, preparadores físicos, e essas pessoas receberam dinheiro. Receberam dinheiro para falar o quê? Elas falaram assim. E que esse seja um exemplo que inspire você a questionar todas essas crenças que nos são implantadas desde pequenos. Os médicos daquela época receberam dinheiro para começar um simples movimento de dizer que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Foi com essa frase que toda uma geração criou uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta que ela é fruta 100% da propaganda. Café da manhã não era uma coisa tão comum nos Estados Unidos até 1920. As pessoas costumavam sair de casa, já trabalhar, fazer uma pausa no trabalho e se alimentar. Com esse mito, as pessoas começaram a se reunir mais em família. Isso é um lado positivo, mas na hora do café da manhã, eles começaram a ingerir quantidades astronômicas de calorias. Ovos, bacon, linguiça, todas essas coisas que que a gente vê em filmes e tudo mais. Tudo isso surgiu porque uma empresa, um frigorífico, precisava aumentar suas vendas de bacon. Conseguiram criar uma crença hoje de magnitude mundial simplesmente porque eles precisavam aumentar a sua venda de bacon. E Edward Bernays, ao invés de simplesmente falar, olha, compre meu bacon, não. Pagou especialistas da área para disseminar uma ideia falsa. O que isso nos dá? Trazendo hoje, para o momento de hoje na humanidade. O que a gente pode tentar fazer uma correlação? Tirando essa parte de muita gente ainda acreditar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, nós temos também outras, muitas falácias. O uso de máscaras durante o fatídico período que nós passamos aí nos últimos anos se comprovou ineficaz. O uso de máscara foi comprovado ineficaz. Mas muita gente ganhou muito dinheiro vendendo máscara, né? E aí, eles espalham a mentira com uma intensidade X. E na hora que essa mentira cai por terra,
Eles não fazem questão nenhuma de espalhar que aquilo não era a verdade, que aquilo era uma mentira. Eles só contam a mentira e depois foi mal, foi mal, foi mal. Então, sempre que você vê uma ideia sendo repetidamente afirmada, mesmo que por especialistas, mesmo que por cientistas, não aceite-a de primeira. Nunca. Nunca. Não importa a ideia que seja. Sempre pesquise a respeito. Eu não sou a favor de ser cético, eu não sou a favor de ser desacreditar de tudo, achar que todo mundo está mentindo, mas pesquise tudo. A gente tem um acesso impressionante, mas saiba onde pesquisar. Uma coisa que eu vou contar para vocês que um dia me machucou demais, cara. Pode parecer pequeno para muita gente, mas um dia me machucou demais. Foi que eu contei para uma amiga que um famoso, não lembro quem que era no dia, algum MC morreu esses tempos recentemente. Eu cheguei para ela e falei: olha, você viu que esse MC morreu? E ela: não, duvido, não. Deu 2 minutos, ela tava na página da Choquei pra ver se era verdade o que eu tinha falado pra ela. Pode parecer pouca coisa. Pode parecer pouca coisa, mas pra mim, saber que a minha palavra tem menos credibilidade pra uma pessoa próxima a mim do que a página Choquei, pra mim ali foi o carimbo de reveja essa conexão que você tem com essa pessoa. Porque se a pessoa precisa que a minha palavra seja reafirmada pela Choquei, o que será que mais que essa pessoa acredita que sai da minha boca? Por que eu vou continuar falando coisas para essa pessoa se ela precisa confirmar as minhas palavras na página Choquei? Ah, entendi, Trema, talvez esteja. Mas isso para mim mostra quão baixo tá o nível das pessoas, quão baixa tá as referências. Sabe por quê? Porque a Choquei nem site tem, não sei se já viram. É simplesmente uma imagem com um título e um parágrafo. Às vezes nem o parágrafo tem. Eles não têm nenhum link. Não é nenhum link que eles publicam. Ou seja, eles não são reportagem. Eles são só manchetes. Eles só divulgam manchetes. Eles não vão a fundo em nenhum assunto. E eles foram, por alguns meses esse ano, a página do Twitter mais acessada, a página que mais teve alcance no mundo inteiro, mais do que o Elon Musk. Porque o brasileiro só fica na superfície de todos os assuntos aos quais ele tem contato. O brasileiro precisa aprender a se aprofundar nas coisas. Porque você vê 500 mil notícias diferentes sobre 500 mil assuntos diferentes e você se acha bem informado, mas no fundo você não sabe nada para valer. No fundo você não tem conhecimento profundo sobre nada. Você está só na superfície de tudo. Você não consegue debater. Você tem ideia do que aquilo talvez seja, mas você não consegue ir a fundo em nada. Então, gente, eu imploro para que a gente mude essa cultura. Precisamos estudar as coisas a fundo. Precisamos ler a respeito das coisas. Precisamos pesquisar, dê 2 cliques, copie, selecione, copie, cole no Google e procure a respeito antes de você emitir uma opinião. Não deixa aquele influenciador te influenciar. Não deixa aquela página jornalística que não é jornal, que é só manchete, definir a sua opinião, te atualizar a respeito das coisas do mundo. Não é assim, gente, que a gente vai ser uma sociedade melhor. Não é dessa forma. Nós precisamos nos aprofundar nos assuntos relevantes. Ah, eu não gosto de política. Então tá, então você vai ser roubado pro resto da sua vida. E você vai estar nessa sua inércia. Que aí chega no final de semana você enche a cara. E aí de segunda a sexta você fica correndo na sua rodinha de rato.
as pessoas tomando decisões para você. Vamos fazer o seguinte, me dá 40%, 50% do seu salário e confia em mim para tomar as decisões por você. Porque é isso que você está fazendo quando você não se interessa por política. Você está dando metade do seu salário para pessoas que você não está fiscalizando. Vamos fazer o seguinte, me dá o seu salário dos próximos 4 anos, eu não vou te dar o recibo das compras que eu fizer, mas você vai ter que confiar em mim. Eu vou ter que dar um pouquinho ali pro pessoal que tá precisando, mas quem sabe algo volta pra você. Ah, se você tiver com a caganeira, você vai tomar uma injeção ali. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa cuidar com as ideias que são propagadas. Propaganda não é somente anúncios, venda, nem nada. São ideias, crenças que são propagadas através da programação neurolinguística. Neurolinguística porque o que é a linguística? Não é somente a língua, a fala. A linguística é simbologia, é comunicação, sinais. Sinais são imagens, são símbolos. Você está sendo programado a assistir certos filmes, você está recebendo uma programação subliminar que você não percebe. A seguir certas pessoas, você está recebendo informações das quais talvez não sejam verdade, mas de tão reafirmadas que elas são, com o passar do tempo, elas se tornam uma verdade na sua realidade. E as pessoas criaram já uma realidade inexistente. Nós estamos presenciando um coletivo que acredita em certas coisas que negam a natureza em si. Vocês sabem do que eu estou falando. Esse coletivo enorme de pessoas altamente cheias de gatilho que você não pode contradizê-las em nada. Esse coletivo está se expandindo. Está se expandindo e todo mundo que sente alguma dorzinha, que não sabe lidar com a realidade, entender que todos sentimos dores, eles estão recrutando um exército de pessoas altamente sugestionáveis, pessoas com gatilhos para as mínimas coisas, que acreditam que a dor delas é maior que a dor de qualquer outra pessoa no mundo. Elas estão formando um exército. Elas estão se unindo. E elas estão se preparando para oprimir qualquer um que seja um pouco contrário, que contradiga, que não reafirme. Estão querendo criminalizar qualquer ser humano que não reafirme a realidade paralela que ela se inseriu e agora se tornou algo muito mais poderoso do que qualquer outra coisa que ela já presenciou, qualquer outra coisa que ela já viveu. Eu não ia nem fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Vou até abrir o Canva aqui, gente. Eu vou ter que vou ter que criar um esquema aqui com vocês ao vivo. Dei até uma travadinha ali. Será que eu tô travando já o rolê inteiro aqui? Não tô vendo. Tá carregando, tá, gente? Vamos imaginar aqui, ó, que essa aqui é o espaço da mente humana. Isso aqui são todas as coisas que estão contidas na sua mente. Aí aqui dentro tem um espaço dedicado às suas comidas favoritas. Aqui, vamos ter que escrever aqui. Eu vou ter que pendurar aqui rapidinho. Aqui a gente tem como se fosse um slot com as suas comidas favoritas. Conseguem enxergar? Acredito que sim.
Aí aqui embaixo a gente tem um slot, como se fosse as suas músicas favoritas. E todo ser humano tem isso. Todo ser humano tem as comidas que lhe agradam. Todo ser humano tem as músicas que são do seu agrado, né? E aqui a gente vai ter diversos subgrupos, tá? Eu não vou ficar... Tem um outro subgrupo aqui. Aqui a nossa mente, é assim que a nossa mente é ocupada. Com diversas coisas, não só com a música favorita, mas com o filme favorito, com as memórias felizes. E aqui no centro, aqui na bolinha que eu vou deixar ela vermelha, aqui no centro existia um espaço que antes era ocupado pela fé da pessoa. Vou deixar bem grande mesmo. Aqui, ó. Esse era o espaço ocupado pela fé das pessoas. Ao redor da mente aqui tínhamos tudo, né? Tínhamos comidas favoritas, músicas favoritas, lugares favoritos, amigos, as pessoas que ela gosta, os livros que ela gosta. E tínhamos um espaço dedicado somente para a fé das pessoas. Temos um espaço dedicado somente para a nossa fé. Mas aí o que acontece? Através da propaganda, que ela é sutil, mas que ela faz com que com que a gente destrua certos laços que existem. E o laço da fé ele vai sendo destruído quando, poxa vida, como é que Deus existe? Ele deixa a criancinha passar fome na África. Não, como é que Deus existe e 40 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil? Isso vai fazendo com que esse espaço aqui, ó, vai diminuindo. Puta, vou ter que diminuir aqui também. Vamos voltar. Essas falácias, essas coisas que não são mentira, né? Mas vai fazendo aqui, ó, que a fé vai diminuindo na pessoa. E a pessoa vai vagando esse espaço. Vai vagando, até a fé ficar bem pequenininha, ó. Bem pequenininha aqui, ó. E aí o que acontece? Vem a propaganda. Aí o que ela começa aqui, ó. Eu vou escrever rapidinho. Aí ela planta uma sementinha aqui, ó, que é a identidade de gênero. Aí ela vai planta outra, a justiça social. Aí ela vai e planta outra, o racismo estrutural. Ela vai e planta outra, que é o machismo Ela vai e planta outra, que é o marxismo. E aí antes o que era só uma pequena demonstração vai ocupando todo o espaço da mente da pessoa. E a mente dela, em vez de ter coisas boas, as músicas favoritas são só as músicas que se enquadram aqui. Os filmes favoritos são só filmes que abordam esse tema. Os lugares favoritos são só lugares em que isso seja admirado. Os amigos são só os que acreditam nessa mesma coisa.
As comidas são só comidas que reforcem as identidades das pessoas. Os rolês são só rolês inclusivos, que não tem cardápio em braille, né? Só inclui quem... Entende? E aí a mente da pessoa é tomada por isso. E o que antes tinha Deus, tinha fé, tinha o amor pela família, tinha boas experiências de vida, foi tomada. E muita gente acha isso a coisa mais linda do mundo, né? Não, é isso mesmo. Aí é sexualidade nas escolas. Daí é show de drag queen na sala de aula. Drag queen lendo livro pra criança. E é assim que ele vai tomando espaço dentro da pessoa, através da propaganda. Que aí tiraram a TV Globinho, colocaram Fátima Bernardes pra debater problemas do dia a dia, do cotidiano. Aí começaram a socorrer primeiramente o bandido do que o policial. Aí é mansplaining, não sei o quê. E é assim, a culpa é da Fátima Bernardes. Não, não é da Fátima Bernardes. Mas são micro ações ao longo de anos e anos de propaganda que resultam nessas coisas. Você consegue entender isso? Não é de uma hora para outra. Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. As coisas acontecem com o passar de anos insistindo. Começa com aquela página, eu lembro exatamente quando as pessoas começaram a seguir quebrando o tabu. Porque era a galera que tava virando maconheira na época. Aí não, vamos quebrar o tabu, vamos seguir aqui, tal, cheio de tabu a sociedade. Eu fumo um baseado, né? E eu fiz parte desse grupo. E eu comecei assim, aí do nada eles começaram a... Na época, teve aquele protesto dos 12 centavos. E aí nessa época eu lembro que começaram a falar bem da Dilma, pela guerreira que ela foi na época da ditadura. Aí eu, será? Será que a Dilma foi guerreira? Eu ficava, porra, mas ela não era terrorista. E aí eu comecei a perceber. Só que aí nisso eu já vi muitas outras pessoas assim, ó, que compartilhavam aquilo todo entusiasmada, gente. E pouco a pouco foi tomando. Por quê? Porque o melhor instrumento de campanha é essa propaganda oculta que vai acontecendo nas pessoas. Se você acompanha, compartilha, se você segue algum canal jornalístico, entre aspas, que recebe dinheiro do governo, que recebe dinheiro de campanha, como você acredita que ele vai falar mal do chefe dele? Sabe aquela história de quando você tá na casa dos pais ou quando alguém vem dar opinião na sua vida? Chega aqui ou querer falar como você tem que viver a sua vida. Tem que, não, faz assim, gasta o seu dinheiro dessa forma. Aí o que você vai perguntar pra mim? Quer um boleto meu pra pagar? É exatamente isso. Os políticos estão pagando os boletos dessas pessoas que estão disseminando ideias falsas, criando uma realidade falsa e você está inserido nessa realidade falsa. O mundo não é isso. O mundo são famílias. O mundo não é todo homem é um estuprador potencial, não. Todo homem é um trabalhador potencial. Todo homem é um soldado que vai dar a vida por você potencialmente em uma guerra. Consegue fazer a distinção do que é dito do que não é dito. Porque dizem todo homem é estufador em potencial, mas o que eles não dizem é que é uma minoria dos homens. E não é um homem para cada mulher que é estuprada, é um homem, um estuprador faz em média 8 vítimas antes de ser pego. Consegue fazer a distinção da realidade
todos os homens eles acordam. O sonho da maioria dos homens é poder prover para uma família, poder cuidar, abraçar, poder dar alguma coisa legal para a mãe dele, poder ajudar o pai, poder ajudar os amigos que estão ao redor. Isso é um sonho comum entre todos os homens que você perguntar agora. Quantos homens você conhece que são realmente... Quantos homens você conhece que são esse monstro que vocês pintaram? Acorda, não é assim, gente. A gente precisa pegar essas pessoas que estão nessa realidade e a gente precisa arrumar uma maneira de dar um choque de realidade nelas e mostrar. Porque eu vejo pessoas mostrando vídeo de políticos se desmentindo e as pessoas negam que elas estão vendo. Como tiraremos as pessoas dessa hipnose coletiva que eles estão, desse mundo falso que eles criaram? Como? Como, gente? Só com Jesus. A gente precisa passar a mensagem de Jesus de uma forma concisa. Precisamos estar munidos das provas da vida de Jesus, porque a gente precisa diminuir isso tudo aqui e voltar, deixar a fé aqui no meio e a pessoa voltar a ter a mente que é para ela ter. Tudo aquilo ali é só para fazer com que a pessoa desacredite que ela é a imagem e semelhança do Criador, que ele se fez homem e deu a sua vida, foi o último sacrifício de sangue que a humanidade precisou, e esse sangue lavou todos os pecados do mundo. Só basta uma coisa, só precisa de alguma coisa, uma única coisa para que você conviva a eternidade ao lado de Deus, que é ser testemunha da passagem de Cristo na Terra. Acreditar nisso. Então a gente precisa fazer um movimento, precisamos de jovens, precisamos estudar a respeito. Não adianta só a gente ter a crença também, a gente precisa ter um embasamento, a gente precisa mostrar que tem 340 mil referências cruzadas, eventos que são ditos em alguma coisa que vai acontecer aqui e acontece lá, ou se confirmam entre os livros. A gente tem 64 mil referências históricas de passagens bíblicas. A gente tem a região que era Sodoma, que era Gomorra, essa região, hoje as pessoas vão lá, tem pedras de enxofre desse tamanho, que nem de onde eles são extraídas e você encontra em lugar nenhum. Isso confirma a chuva que teve de fogo do céu nas cidades, entendeu? O monte está queimado lá. A gente precisa juntando essas provas concretas e inserindo na realidade das pessoas, botando dúvidas. Porque a pessoa alguma vez já teve dúvida, não, um homem não pode nascer no corpo de uma mulher. Aí alguém botou uma dúvida, que foi, ele vê um transgênero que realmente parecia que, nossa, sempre foi uma mulher. Aí aquilo confirmou um viés, uma sementinha que haviam plantado ali. E essa sementinha foi crescendo, foi brotando, até que a pessoa tornou aquela pequena sementinha que algum dia botaram lá, 2008, 2009, que antes disso não era nada disso, era comentado, não era nada disso, era falado. 2008, 2009 botaram essa sementinha e a pessoa e foram regando. Hoje é uma árvore cheia de frutos, todos podres, mas é uma árvore cheia de frutos. Racismo estrutural também. Tem tantos problemas assim que realmente racismo existe, gente. A gente precisa entender que racismo existe. Mas mais mais presente que o racismo está o preconceito entre as pessoas, independente da cor da raça. As pessoas não estão se gostando mais. O machismo. Sim, fomos criados numa sociedade patriarcal e só fomos criados numa sociedade patriarcal porque ela não chegaria aos moldes que ela existe hoje se não fosse de outra maneira. Se ela não fosse patriarcal, nós não teríamos chegado onde chegamos. Diz um lugar do mundo em que existiu uma sociedade matriarcal que perseverou, que
venceu ao longo dos anos, não existe. Entendeu? O tipo de sociedade que funcionou até os tempos atuais foi a patriarcal. Foi ela que nos trouxe aqui. Querem dizer isso como mal, como se a mulher ficasse oprimida em casa. Não. Tanto que com a revolução sexual, com o feminismo nascendo, só os dados de ambos os lados só decaíram. A violência aumentou, depressão aumentou, números de lares de só com a mãe aumentaram, só com o pai aumentaram, número de famílias quebradas aumentaram, número de estupradores aumentaram, número de bandidos aumentou, número de usuários de droga, de dependentes químicos aumentou, número de alcoólatras tem aumentado. Você vai dizer que a sociedade tem evoluído? Não. Ela tem se adequado à agenda progressista, mas ela não tem evoluído. O homem, a gente está com uma geração agora de crianças que serão a primeira geração na história da humanidade a serem inferiores intelectualmente aos seus genitores. A gente está vencendo como sociedade? Eu não acredito nisso. Eu acredito que as civilizações que mais venceram ao decorrer da história foram as civilizações que tinham como base crenças fortes religiosas. Independente de seja aquele espacinho pela fé, era ocupado pela fé. E a fé é muito importante para que sociedades permaneçam. Porque a fé faz com que, no mínimo, o ser humano seja temente ao que acontecerá pós-vida. E só essa pequena gota de temor já evita com que infinitas coisas ruins aconteçam. Quando o homem não teme a nada, ele não teme aos homens, ele não teme a mais nada. Então, ele recebe uma carta branca para fazer a atrocidade que ele quiser, porque ele não acredita que ele será punido. Ainda mais numa sociedade como a que vivemos, em que você pode fazer muita besteira e você não vai punido. Você só vai punido se você for pego matando alguém, ou se você não pagar pensão, não pagar imposto. Do contrário, você consegue fazer a atrocidade que você quiser. Então a gente precisa rever, tá? Eu peço que vocês se inscrevam pra gente continuar com esses debates. Peço que a gente se una em torno da palavra de Jesus, tá? É só ele. Você vê muitos ex-viciados em drogas, ex-alcoólatras. Muita gente, na hora que tá lá embaixo, é o que salva a pessoa. Porque ela entende a força que tem. E se você tá sozinho, se você tá precisando de ajuda, se você não tem com quem contar, se você não tem com quem falar o que você sente, ajoelha hoje no pé da sua cama e fala para Jesus, fala para Deus, pede licença, Deus, posso te contar o que eu tô sentindo? Bota para fora. Só assim. Se não tem ninguém, faz isso. O que você tem a perder? Fala pra mim o que você tem a perder se você, antes de dormir, ajoelhar no pé da sua cama e agradecer por ter tido acesso à internet, por ter um teto na sua cabeça, por ter se alimentado, por ter bebido água pura. Você não tem nada a perder. Então entrega. Se confessa pra Deus. Pede desculpa. Pede bênção, pede graça. Porque entre todas as fés, a única que concede a graça é o Jesus Cristo. A única fé do mundo que acredita na graça divina é Deus. É a fé cristã. Porque todos os outros acreditam na justiça. E se Deus só for justo e não nos abençoar, a gente está muito fodido. Se ele for justo, não sobra nenhum ser humano. Só sobra Jesus Cristo mesmo. E esse único Jesus, que era o único que talvez passasse pela justiça divina sem ser punido, sofreu a pior punição de todas. Para que quando você venha a ser julgado, todos os seus pecados já tenham sido perdoados por conta do sacrifício
Entendeu? Sou o Bomba. Fiquem aí. Sigam, me acompanhem. Debates saudáveis.